Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live de parentalidades com a Empatiza e a Patrícia que vem falar com a gente. Hoje o nosso tema é esgotamento parental. Vou até fixar ele por aqui, que daí a gente consegue vamos ver, a gente já consegue saber do que se trata. Vamos convidando já a Patrícia, que já chegou por aqui, enquanto vocês vão chegando. Oi, Oi, querida, tudo bem? tudo e você? Você tá por aqui? Nossa, que linda que você tá. Eu hoje usei a minha Ah, roupa do esgotamento, porque eu tô assim nas últimas. Eu fui até passar um batom, porque falei, não, eu tô muito esgotada nesse dia, vou me agilizar. É engraçado esse negócio, né? Porque, nossa, o esgotamento hoje foi assim, na Foi? veia, Eu foi. também, eu acho que eu tô na TPM. Eu falei, nossa, mas o meu pré-menstrual não precisava ser tão desgastante dessa vez. Foi bem. Eu também tô no esgotamento, mas enfim, vamos chegando para mais um gás de energia para essa nossa live. De novo, Eu Patrícia, acho como que é que você. tem. A gente começa a pensar sobre o assunto, de repente as nossas próprias questões, né, começam a Aham. surgir justamente no dia da live que a gente tem que falar sobre o assunto, né? É muito Bem interessante isso, eu isso. acho que é importante também a gente tratar sobre isso. Então, Aham. Patrícia, de novo eu queria, né, te apresentar mais uma vez, enfim, porque tem gente que está assistindo só a nossa live, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho. Eu vou falar também um pouco, eu nem me apresentei da outra vez, eu sei que tem gente que acompanha já a página da Familiares, e nós tivemos um reposicionamento esse ano, sabe? Até vou te contar, Patrícia, a gente acabou fazendo uma logo nova, e eu sempre trabalhei com empresas familiares há muito tempo. Mas de um tempo para cá eu queria trabalhar um pouquinho mais com questões cíclicas mesmo. E eu acho que o tema do esgotamento é justamente um tema propício para isso, né? Para trabalhar que tudo que é vivo cicla, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender que algumas coisas precisam morrer para que outras renasçam, né? A gente tem dificuldade de trabalhar. Então, hoje a Familiares trabalha especificamente com uma gestão cíclica, né? Que, enfim, que vem de uma vivência cíclica que trabalha com questões de bases antroposóficas, mas como o nosso público é muito família, a gente acaba fazendo umas interrelações, assim. Que legal. Então, a nossa base de trabalho é parentalidades, né, conjugalidade também, e criatividade, né, um pouco de inovação. Então, só para a gente contextualizar, assim, por isso que eu convidei, né, a Empatiza, porque trabalha com um dos pilares que é muito nosso, que é da parentalidade. Sim, Enfim, essas lives a gente resolveu fazer justamente para ser um espaço de acolhimento, né? Para quem quiser isso. assistir, enfim, logo depois, se não tiver, não poder assistir agora, mas para que seja um espaço para novas reflexões, né? Pensar a parentalidade de alguns outros lugares. Então, Patrícia, eu gostaria que você Exatamente. se apresentasse de novo, né? Explicasse um pouquinho do que é empatiza, enfim, para a gente deixar salvo em cada live para que as pessoas possam também se aprofundar um pouquinho mais. Tá. Bom, eu sou pedagoga de formação e Uhum. psicopedagoga também. Tenho especialização em psicologia positiva. Fiz várias vezes o curso de comunicação não violenta aqui em Foz. Todas as vezes que teve eu fiz, porque eu Aham. sempre fui uma entusiasta, né, dessa coisa da comunicação com respeito, né? Isso tanto que quando eu perco o respeito com alguém ou alguém fala de maneira agressiva comigo, isso me mexe muito, assim, porque vai num valor, né? Eu não gosto, é uma coisa que me deixa mal. E aí, atuo como pedagoga, já como diretora do Colégio Bertone há 11 anos, né? Tô lá já há 11 anos e depois de me tornar mãe, há 2 anos e 4 meses, eu percebi que eu precisava de um pouco mais de informação, principalmente no quesito parentalidade, né? Porque apesar de ser pedagoga e de conhecer um pouco de crianças, eu tinha vários gaps em relação ao que era ser pai e ser mãe, né? Essa constituição da família, uma nova pessoa presente. E aí eu fui fazer a formação como educadora parental no ano passado, em setembro, está fazendo um ano. E aí fui fazer a formação e eu decidi trabalhar com isso e falar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que é um tema ou deixado de lado, porque você já sabe o que vai fazer, porque você vai repetir o que fizeram, ou porque você vai para o outro oposto, ninguém pensa, ou poucas pessoas pensam com profundidade sobre isso, para onde estão indo, quais são as metas com os filhos, como chegar lá, enfim.
E aí eu decidi abrir a Empatize, que é minha iniciativa paralela, onde eu faço atendimentos individuais, né, com pais, mas também faço workshops em disciplina positiva, tanto para pais quanto para professores. Hoje essa é minha atuação e contribui bastante para o meu esgotamento atual. Eu produzo. Né? Porque também, né, a gente querer ser multitarefas é um dos temas de esgotamento, né? Que eu acho que também é bem importante a gente falar de esgotamento e duas mulheres falarem, apesar do tema Exato. ser esgotamento parental, né, que a gente colocou isso, tem muitos relatos de esgotamento materno, né? Eu não quis trazer essa questão, apesar de sim reconhecer que o esgotamento materno é um assunto que merece bastante trabalho. A gente vai falar do esgotamento, que é aquele esgotamento que é justamente dessa função do cuidador, né? Que pode ser tanto o pai, a mãe ou a pessoa que cuida mesmo, porque, né, exige certos cuidados e uma atenção, né? Que eu acho que constante, né? Essa questão da negociação. E também, né, Patrícia, eu queria começar justamente levantando essa reflexão, né? Que a disciplina positiva também trabalha com muito essa questão da negociação, né? De você falar, explicar, ensinar. O que gera um cansaço maior, né? Porque você levava 5 minutos para falar cala a boca e fica quieto, você tem que ficar elaborando, né? Que olha o que você está sentindo, como que é isso. E também juntou com a questão, né, do nosso estilo de vida atual, que é um excesso de trabalho, a falta de tempo. Então, como é que você tem visto isso, assim, nas famílias que você tem cruzado pela sua vida? Eu concordo com você nessa questão que é mais difícil educar filhos hoje, né? Justamente porque a gente vai por uma outra linha e é preciso ir por uma outra linha, dar um passo além, né, do que os nossos pais, nossos avós deram e deram de acordo com as possibilidades que eles tinham, mas agora é importante a gente olhar para além, né, para o futuro, para onde a gente está indo com essas crianças. E a disciplina positiva, ela vem para você trabalhar habilidades de vida com as crianças desde sempre, né, e de maneira racional e intencional. E aí, para isso, você vai precisar aplicar tempo, você vai precisar planejar, você vai precisar, claro, deixar fluir, você vai ter que conhecer o seu filho, você vai ter que se aprofundar nele, né? E essa coisa, só o contato, só o conhecer mais aprofundadamente já exige bastante do pai, né? Desse pai que trabalha, desse pai que está com a cabeça cheia, que tem um monte de coisas para resolver, mas não, é meio que inevitável, sabe? A gente não tem como fugir disso. E quando você precisa ou você opta por atuar numa linha como essa, você vai se desgastar um pouco mais realmente, porque tem dia que você está assim, esgotado, que você está muito cansado. E é justamente nesse dia que você está por aqui, que você só queria chegar em casa, colocar um pijama e deitar, é nesse dia que a criança vai exigir alguma coisa, porque eles sentem, né? Eles são muito empáticos. Então, se você está num nível de irritação alto, se você está estressado, a tendência é que seu filho também esteja, porque ele está modelando, porque ele está te vendo, ele está te sentindo. Então, é nesses dias que ele vai exigir algum tipo de explicação mais aprofundada, que ele vai querer bater de frente com você, que ele vai exigir algum tipo de esforço além do que você consegue dar, e aí é quando a crise costuma acontecer, né? Que daí os pais não conseguem segurar, acabam extrapolando, gritando, batendo, enfim. Porque esse desgaste é real, né? Você tem que pensar, parar, concentrar, segurar as suas próprias emoções para conseguir lidar com aquela criança que está sentindo o mesmo que você, mas de uma maneira espelhada, né? Sim. Isso é desgastante realmente em muitos momentos. Mas é a nossa função de regular emocionalmente os filhos também, né? Isso é uma referência para eles. Eu acho que esse talvez é o nosso convite. Enfim, a gente falou um pouquinho disso, né? De a gente ter sido uma geração que não teve educação emocional, né? Então, ou teve pouquíssimo. Então, isso também faz com que a gente exija um pouco de nós, né? Porque não temos habilidades e técnicas. Então, por isso é tão importante a formação ou até grupos de pais, eu acho, né? Exato. Para que a gente troque esse tipo de informação. Patrícia, antes disso, eu queria também saber um pouco como é que foi a sua realidade, assim, em relação ao esgotamento mesmo. Você percebe o esgotamento na sua pele? Eu até hoje levantei uma questão. Você percebe situações de esgotamento? Como, onde? Porque também, assim, é um pouco diferente, né? O esgotamento do burnout parental é diferente do estresse, diferente de uma crise. O que você podia, assim, da tua experiência, o que você já pode falar sobre isso um pouquinho? Olha, para mim, assim, o esgotamento ele começa a aparecer quando eu paro
de fazer as coisas que são importantes para mim e que lá no fundinho da minha cabeça eu mesma considero secundárias, como o autocuidado, como parar um tempinho e fazer minha yoga, como parar um tempinho e ler um livro, alguma coisa que me faça relaxar, que me faça entrar em flow, que me faça dar uma esquecida, né? Quando eu vou por esse caminho, e eu vou com frequência, eu tenho que estar sempre me policiando, porque a gente tem 1 milhão de coisas importantes para fazer, e o autocuidado acaba parecendo algo que pode ficar para depois, você pode fazer amanhã. E aí você vai deixando para amanhã, e eu começo a perceber que eu começo a explodir. Eu fico reativa, eu fico irritadiça, qualquer coisa eu interpreto de maneira errada, né? Eu acho que a pessoa está querendo arrumar. Porque eu quero, né, brigar, porque eu quero botar aquilo para fora, eu começo a achar que os outros estão querendo arrumar confusão comigo, mas não é isso. Sou eu, é minha lente que tá nessa de sobrevivência, né? Que você está pronta para a luta, porque você não está conseguindo relaxar. Então, quando eu começo a perceber que eu tô irritadiça, que eu tô brava, que eu tô me segurando para não dar um surto, é porque passou do meu limite já, né? Sim. Eu tô tentando chegar num ponto de não passar desse limite, de não chegar perto desse limite, mas eu confesso para você que tem sido um processo. Desafio, assim, né? É um desafio. Eu acho que especialmente também nessa pandemia, né? Que a gente também tá com momentos muito restritos, né? Primeiro de isolamento, eu acho, né? De solitude já é um desafio. Exatamente. Mas o esgotamento, eu gosto, assim, para ver, né? Esse lugar de nós adultos querer ensinar as nossas crianças a ter as suas necessidades atendidas e não atender às nossas próprias necessidades, né? Porque eu também demorei muito, né? Pra você ter crises, por exemplo, até. Eu conto que antes do burnout parental enfim, começar a falar, né? Há 10 anos atrás, quando eu tive as duas crianças meio juntas, eu cheguei também num extremo, né? Eu já não dormia mais, eu fui cortando as noites de sono, daí quando era um era outro, quando não era uma coisa era um, né, trabalho, enfim, algumas coisas eu fui levando. E também eu tinha uma questão muito da idealização de ser a mãe perfeita, assim, né? Eu queria ler todos os livros, aplicar todas as metodologias, e eu acho que isso hoje, inclusive, esse é um dos indícios, né? É um dos passos do burnout, né? Você querer ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita, a trabalhadora perfeita, enfim, que é um ideal da perfeição, né? Isso você se sente muito cobrado, e daí lógico que autocuidado não existia naquele momento, porque todas as demandas eram as demandas da casa, né? Da casa, que eu digo, das crianças. E eu cheguei numa conclusão que eu falei, não são as crianças que me estressam, eu nem tenho tempo para as crianças, entendeu? Porque no fim eu tinha tantas coisas, e hoje quando eu falo, né, igual nos processos de mediação que eu vejo, eles falam, não, mas é que o cuidado das crianças me irrita. Eu falei, qual cuidado? E assim, e não é tipo, é a falta de cuidado com a própria pessoa, né? Com as próprias necessidades. E eu acho que aí tem um quê da comunicação também, né? Por isso que eu acho que é tão importante a questão da comunicação não violenta, porque nós somos cruéis conosco mesmo. E talvez foi uma geração, até hoje, quando eu estava preparando a live de hoje, eu estava fazendo uma reflexão, talvez, né? Nesses últimos 50 anos, nós fomos a geração que fomos cuidados por terceiros, não sei, porque talvez as mães já saíram para o ambiente de trabalho, ou as poucas que continuaram em casa também tinham que lidar com a sobrecarga de trabalho já. E nós somos a geração dos sobreviventes, né? Que sobreviveu assim. Então, e eu vejo como isso é grave, a gente não conseguir ver o cuidado como importante. Isso. E dar valor só ao trabalho remunerado também, que eu acho que isso é um outro ponto que a gente pode trabalhar, assim, né? Um pouco do que... eu queria também falar um pouco com você a respeito das coisas que a gente faz para descansar, né? Porque até esse ano eu fiz um evento em janeiro que se chamava o Dia do Descanso. Gente, a gente não sabe mais descansar. Acho que descanso é uma palavra esquecida do vocabulário. Eu acho tão importante nós termos esse lugar, assim, voltar a trabalhar, especialmente com a questão dos pais, né? E descansar sem culpa. Que também descansar culpado não é descanso para a mente. Então eu queria ver um pouquinho de você. O que você faz, assim, para descansar? Eu vejo que a questão também do uso dos eletrônicos excessivo, né? A gente não tem uma questão né, aceleramento mental. Eu acho que a gente podia... O que você gosta dessa fala? O que você acha que é importante você continuar disso que eu levantei? Olha, essa coisa
da atenção ao autocuidado, eu acho que é uma coisa mais natural, de repente, às mulheres, né? Porque realmente existe uma culpa, né? De você cuidar de você abrir mão de horas com o seu filho para fazer algo que vai te relaxar, que vai te deixar numa boa, né? E é fundamental, assim, algo que eu vejo que quando eu não consigo fazer, me atropela e eu sou atropelada pela rotina, vem o tal do rolo compressor e me esmaga e eu começo a dar choque, né? Então, para mim, assim, o que super funciona é a yoga respiração, né? Concentração, presença. Hoje, isso me ajuda muito. E apesar de não ser uma boa pintora, eu adoro pintar tela, né? Eu coloco as telas aqui, vou fazendo e fica um trabalho mais ou menos, mas eu gosto, sabe? Entro em flow, assim, é uma coisa que é expressão artística, né? É toda uma personalidade que tá ali. Então ajuda muito a me encontrar e a ficar mais tranquila com as pessoas à minha volta e ficar mais satisfeita com a vida que eu levo, né? Porque essa coisa da agressividade que eu apresento, principalmente, acho que você também, não sei, você comentou que ficava aí, né, irritado, enfim. Sim. Eu acho que isso uma comunicação interna de, tipo, você não está respeitando você mesma, né? É uma Aham, é um violência. sinal. É uma violência contra você. E você sabe disso, lá no fundo, que você está se violentando quando você abre mão das coisas que são importantes para você em função do outro. E aí você começa a descontar coisas que você está deixando acontecer, né? Então o poder está na nossa mão. A gente está na nossa mão o fato de estabelecer uma rotina de bem-estar, de incluir sim coisas que podem parecer supérfluas para as pessoas, mas que para você é importante, para você vai te satisfazer, né? E para conseguir dar conta de todo o resto, porque senão a gente vai no automatismo, né? E agora na quarentena isso está muito mais evidenciado, porque a profissional é ao mesmo tempo a mãe, que é ao mesmo tempo a dona de casa, que é ao mesmo tempo a esposa, tudo o dia inteiro e sem divisões, né? Quando você sai para trabalhar, você deixa teu filho na escola, você deixa teu esposo no trabalho dele e você vai para o seu trabalho. Ali você é a profissional e ponto, né? Agora, na quarentena, você é tudo. Você está com todos os chapéus na cabeça, tem que No mesmo lidar com lugar. tudo. E isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. Você está fazendo uma reunião, ou acompanhando alguma coisa, uma live, enfim, e saber que a louça está lá e você vai ter que dar conta daquilo depois, ou a criança pedindo atenção. Eu acho que piorou bastante agora durante a quarentena, porque a gente está acumulando tudo ao mesmo tempo, né? E isso pesa bastante nessa coisa da mulher não ter tempo para si e de achar que tudo é responsabilidade dela, né? Que ela precisa dar conta de Então, tudo. isso. Então, eu gosto desse lugar, assim, que tem muitas coisas que a gente precisa aprender com os gêneros, né? Eu gosto disso. Eu aprendi muito com os homens. Eu tenho muitos tios, muitos homens, e eles têm um autocuidado, né? Tipo, vou pescar, vou jogar bola, vou assistir tal coisa. E eu acho que é isso, né? Vou também, porque tem uma É, questão que é muito do feminino, que é uma culpa ou uma. Tudo, eu acho que aí tem a questão do feminino que é também querer controlar a vida, né? Eu tinha muito isso, a questão sim, do controlar o mundo, assim, né, gente? Eu é, parava assim. Então, assim, nada eu podia deixar. Por quê? Porque eu queria controlar muito. Eu acho que essa era uma das causas do esgotamento. Eu não saber abrir mão ou construir uma rotina que fosse sã para minha condição de vida, assim. Não conseguia, eu não tinha essa noção. E eu sempre ampliava e achava que dava conta, porque eu acho que também isso foi uma demanda muito construída no nosso imaginário, né? A mulher boa é isso, a mulher que dá conta de tudo, assim. Então é é, importante. Eu acho que isso talvez é um ponto da gente ressignificar nas nossas mentes enquanto mulheres, porque também é aquilo. Eu acho que duas coisas que você falou é importante. Um é atender as próprias necessidades, primeiro minha, né? Que é nos colocar no centro, porque eu acho que só cuida bem quem está bem cuidado num primeiro momento. exatamente. E Uhum. depois é reconhecer, primeiro, o que me satisfaz, né? O que me traz esse lugar de equilíbrio. E depois é reconhecer os próprios ciclos da vida mesmo, né? Os ciclos nossos hormonais, ou ciclos nossos do próprio dia, assim, eu acho que, né? Pensar que, assim, o dia e a noite, colocar alguma meta, né? Tipo, ou pelo menos as estações do ano, entender como isso funciona de alguma forma
Porque nós somos hormonais de alguma forma, né? Aliás, os homens também são hormonais, mas a gente tem um ritmo de tal maneira acelerado que a gente não consegue observar condições para estar vivos, né? Que é o que está acontecendo agora. A gente não tem condições de saúde. Eu acho que Exato. o burnout e o esgotamento físico, ele é de tal forma que impede a construção de qualquer vínculo afetivo. Eu digo dos dois que eu trabalho pilares, que é a conjugalidade e a parentalidade. Que qualidade de vínculo eu posso ter se eu tenho uma mente que não para nunca? Tipo, não para dormir, ela não para nem para escutar, né? Eu tenho feito um trabalho bastante grande da escuta. E eu acho que a quarentena fez isso, fez a gente dar um desaceleramento total. Para que a gente pudesse repensar, porque aquele negócio, não, eu preciso sair para trabalhar, para comprar coisa, tá, tipo, até quando, né? Porque até quando a gente vai... Eu acho que isso é um pouco do redefinir as prioridades, né? Redefinir o consumo, redefinir o estilo de vida. Não parece que tem alguma coisa associada com... Porque a gente entra no outro e a gente começa a fazer umas frases feitas, assim, do tipo, não, eu não posso. E eu acho que é um pouco nossa, eu, né, convido até as mulheres que vão nos assistir depois a repensar o que de fato é prioridade para você, né? Para tua vida. Porque eu tenho... eu não tenho tempo de bordar, de pintar, de nada, tá? Mas assim, gente, para que uma vida dessa, né? Eu já pensava, não, uma vida indigna dessa eu nem preciso, porque é muito, né, desgastante, assim, pensar que você vai em um aceleramento aos 40 anos, assim. Então, o que que você já, assim, o que que a gente pode falar um pouco de limites? Eu acho que, assim, a gente quer falar tanto de limite nas crianças. E eu vejo pais tão sem limites, né? Sem limites para tudo, assim, para o entretenimento, para o trabalho, especialmente para comida, para bebida. Eu acho que isso são limites dos adultos, né? Que a gente precisa trazer, assim, quando o tema é esgotamento. Sim, eu acho que essa coisa do trabalho excessivo, que a gente muitas vezes não... Eu já estive muito nesse lugar e a quarentena me ajudou a reperspectivar as coisas, meio que uma... De repente tem uma fuga desse processo de aprofundamento nas relações, né? Isso. Você precisa trabalhar tanto, preciso trabalhar, mas como você falou, para quê? Para onde eu estou indo com esse trabalho? Como isso vai impactar no planeta? Qual é o meu legado? Se eu morrer amanhã, o que foi que eu fiz? Eu só trabalhei? Eu cuidei do meu filho? Eu deixei alguma mensagem? Qual que foi? Quão produtiva em termos de impacto social foi a minha vida, né? Ou só trabalhei? E aí você entra nessa robotização, repete frases prontas, como você bem colocou, porque, na verdade, o que está por trás possivelmente é uma dificuldade de aprofundamento, né? De conexão, de abertura, de abrir o peito e se mostrar, falar, eu sou assim, eu tenho esses defeitos aqui, eu tenho essas qualidades aqui, né? E se redimir e se aproximar de verdade, inclusive dos próprios familiares. Que parece algo, nossa, que louco, eu conheço muito bem meu filho, mas não. E a quarentena obrigou muitas pessoas a conviverem com aquilo que eles não queriam conviver, que era a própria família, né? Olha que Então, profundo. é muito tenso, porque eu até achei, sabe, Patrícia, eu foquei muito na parentalidade um tempo, e eu tô me aprofundando na conjugalidade, sabe? Porque eu tô percebendo que a parentalidade esconde um crise de casal. Tenho essa impressão. Que coitada das crianças, ficam atrás da guerra dos pais e daquele silêncio mortal, assim, sabe? Exatamente. Então, assim, tenho a impressão, né? Porque a gente tem famílias reconfiguradas atualmente, então é sempre um dileminha, né? Às vezes o filho que é de um não é de outro. Mas, assim, eu acho que isso também é uma causa de estresse, né? Uma causa de estresse do adulto, né? Vou dizer do adulto. E também que vai trazendo uma certa angústia, né? Porque a gente não sabe resolver aquilo, você não sabe nomear, né? Tipo, olha, eu tenho falta da tua presença, tipo, da tua presença inteira na relação, entende? E eu lembro que quando a gente ficava no telefone, meu, que vida que é essa, né? Que parece assim, não, tipo, assista, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, assista a sua vida de fora. Tipo, já viu assim, vai no restaurante e vê aquele casal que assim, nem conversam, gente. Podia ser qualquer pessoa na vida, menos família. Você pode pensar. E também isso é um pouco da reconfiguração do que é ser família hoje, né? Porque a família é uma união de forças. Mas para a união de forças, a gente precisa estar aberto para construir os vínculos. Eu acho que talvez esse é um grande legado que a gente tem feito com os filhos, que é mais fácil, né? Porque talvez a gente se entrega para as crianças num lugar de menos medo, né? Porque se entregar para o marido ou para a esposa, hoje em dia já não é
né? A gente já não tem a vitaliciedade como tinha antigamente, compromisso eterno. Então, hoje as relações Sim, são mais fluídas, né, em relação aos sim. cônjuges. Mas ao filho também, então, é um exercício, né, para a gente se entregar nessa conexão profunda, porque eu tenho visto como é difícil se conectar profundamente com o outro, né? Com qualquer Sim, outro, mesmo com a criança, né? A gente que não representa isso. ameaça nenhuma para nossa integridade física, digamos, né? Do que um Exato. marido, um cônjuge, um amigo, que sei lá, pode ser falso, a gente pode se machucar. Então eu acho que é mais, entendeu? Como é mais profundo, a gente talvez tem feridas abertas de não ter tido as necessidades atendidas no momento oportuno, que a gente acaba reproduzindo isso, né? E usando aquela frase, ah, mas eu sobrevivi, tipo, a surra, a É, pancada. Tá, tipo, é. ok, gente, mas e assim, ó, não basta sobreviver, né? Eu acho que talvez é esse. Então, assim, a gente vai continuar fazendo a roda girar, talvez, eu acho que essa é uma reflexão, porque a gente não consegue enquanto adulto. E daí esse discurso que não me cabe, sabe? Alguns pais super tradicionais vêm com o discurso da educação emocional para os filhos, mas, tipo, eu não consigo, assim, né? Ou É, né, eu já falo, olha, eu também tô aí aprendiz, então vamos aprender junto. Porque assim, não dá para é, exigir uma questão que eu nem tive o trabalho de elaborar, entendeu? Não tem é. como, assim, me parece, entende? O que você É, pensa? você exige do outro uma coisa que você mesma não está pronta para dar, né? E você espera que o outro dê, isso é meio esquizofrênico, meio que Não, não e exigir casa, da né? criança, assim, eu acho, né, gente? É, Nós estamos no adulto. Porque, assim, eu acho que o adulto é a função de norte. Então, se o norte diz eu sobrevivo a tudo que é paulada, logo a criança já aprendeu, entendeu? A sobreviver sim, sem pedir nada, por exemplo. A sobreviver, eu acho que é, né? exato. Então, esse tipo também não é uma questão de deixar o filho, porque daí a gente também cai, sabe, Patrícia, numa questão do esgotamento, que eu acho que é a mesma face do esgotamento é o paternalismo, sabe aquilo de dar tudo na mão beijada para parar de reclamar? Ai, tá aqui água, come, não faz nada. É que eu também tenho percebido esse movimento, né? Da gente super proteger os filhos, do tipo, até é uma discussão, né, que a gente estava tendo das escolas, que antes tinham muito mais passeios, a gente viajava com as escolas, né? Saía com as Sim. escolas. E hoje em dia nem no, sei lá, onde não pode mais sair. Eu acho que. Por quê? Porque gera maior estresse também para os pais isso. Então a gente não prepara para a vida, super protege e reclama que eles ficam na casa adolescência até 40 anos. Uhum. Entende que eu acho que a gente tá meio esquizofrênico no sentido de, tá, cara, vamos parar e pensar qual que é o objetivo. Porque o objetivo poderia ser, eu quero meus filhos embaixo da minha saia até 40 anos. Então tá tudo certo, eu vou criar eles aqui, fechadinhos. Não, mas aí a gente reclama de que eles não saem de casa, entende como que... É. O que que você É, não. percebe, assim, nessa... É exatamente isso que você falou. Você definiu muito bem essa coisa de você esperar da criança uma coisa que você mesmo não está pronto para dar e achar que a longo prazo as coisas que você faz hoje não vão repercutir, né? Tudo Sim, que o adulto vai se tornar tem total relação com o que ele viveu na infância, né? Assim sim. como a gente se tornou um pai a partir da nossa infância, uma Ah, pessoa a partir da nossa infância, né? Um cidadão, uma esposa, tudo a partir das referências da infância. E essa coisa da dificuldade de conexão, eu acho até que tem relação com essa dificuldade de conexão na infância, porque nossas mães já estavam no mercado de trabalho, algumas sim, outras não, mas mesmo quem estava em casa, não, quem não, a grande maioria não veio de um meio afetivo, acolhedor, né, que você pudesse falar e se pronunciar, então não existia, não tinha uma facilidade de comunicação de sentimentos para os uhum, nossos avós e não teve para as nossas mães que não tiveram conosco, porque eles não aprenderam essa linguagem, né? Essa coisa da afetividade, de você. Porque de alguma maneira os pais eles têm a intenção de dominar os filhos, né? Eles querem que o filho obedeça e querem que a criança ceda e sempre curve, né? Então, quando uma uhum, criança bate de frente ou responde alguma coisa assim, a primeira intenção, a maior parte das vezes dos pais, é dominar aquela criança e fazer ela ceder. Porque ela é uhum, criança e você é adulto e simplesmente por isso ela tem que ceder. Então, essa infância construída numa dificuldade de comunicação de relacionamentos criou essa nova geração que ainda tem uma dificuldade né, de afeto, mas que tem um olhar um pouco mais afetivo, que é essa coisa da permissividade, né? Mas ele não uhum. aprendeu a lidar com essa dose. Então você Sim, sai de uma criação firme, rígida demais, e vai para uma criação permissiva para o seu filho, demais. que também não é honesto com ele.
Porque você Sim. não está permitindo que ele desenvolva as potencialidades que ele poderia, porque você está super protegendo ou fazendo tudo por ele. Você não está preparando essa criança para a vida, para ser um adulto que vai se preocupar com as pessoas, que vai sair do centro e permitir que as pessoas, né, entrem, que vai criar empatia, né, de verdade, e olhar para os outros, porque isso começa na infância. E tem essa dificuldade dos pais de comunicação de sentimentos, né? Então, eu acho que sai de uma criação rígida para um outro extremo, que é a permissividade, né? A gente vê muitas crianças hoje que têm dificuldade em serem frustradas. Qualquer mínimo não é um motivo para, né, para o mundo cair. E a gente vê que é uma dificuldade de preparação mesmo da infância que vai com certeza repercutir no adulto, né, na Mas é adultidade. também a mesma face da falta de tempo, né? Porque eu vejo assim, é É, muito mais fácil dizer sim, né, gente? Olha que é, bom. Ai, posso? Pode, tipo, vai logo, entendeu? É mais fácil. Eu acho que assim, é é tentador mais para fácil. nós pais, entendeu? E não ensinar. É a mesma coisa, até hoje, né? Eu vejo meus filhos, né? Com a utilização de faca, por exemplo. Eu desde cedo sempre dei facas, eles descascam laranja super bem, até hoje já. Mas assim, cara, era um desafio. Se tinha que ficar ali, eu ficava tensa, entendeu? Tipo, toda tensa, porque assim. Só que, gente, era uma questão assim, era muito foco, assim, de pensar que eles podem, né, preparar o lanche da tarde. Assim, eu poderia deixar todos os pães cortados, mas assim, é uma questão de você pensar na autonomia. E eu gosto muito desse lugar de pensar, né? O que você vai fazer agora, por exemplo? O que dá para fazer? Então, tem coisas que não precisa ser feito, né? Mexer com faca. Mas é que daí eu vejo que tem angústias que a gente elimina pra gente não se sentir angustiado, sabe? E eu Exato. tomava conta disso. Cara, mas o medo da faca é meu. Assim, tá, vai cortar um dedo com uma faca de serra fora? Não vai, entendeu? Não vai dar uma lasca, sei lá, e faz Sim. parte, entende? Então, é assumir esse tipo de atitude e falar, ok, vamos, e a gente tá junto, porque também era melhor que tivesse. Então, E supervisionar, né? Aí, supervisionar, claro, né? Não e é aí que deixar tá ir. o pulo do gato, né? Eu acho que você dedicar tempo para supervisão e acompanhamento é que muita gente não quer ou tá cansado demais para conseguir fazer, Pois é, eu acho que aí né? é essa que é o debate. Sabe, eu acho que assim, ou tá cansado demais, até por isso que eu assim, reposicionei algumas coisas. Falei, cara, eu não posso estar cansado de ensinar, entendeu? Meus filhos. Porque assim, agora é o momento. Então, eu acho que assim, a gente fez toda uma organização familiar, que eu acho que aí também é o nosso debate, que é a construção da parentalidade, né? Eu sempre falo para os casais que a gente trabalha na Familiares, eu trabalho muito com mediação, então são casais que estão rompendo os vínculos conjugais, né? Na grande maioria deles. E eu sempre falei que o casal se separa a conjugalidade, mas a parentalidade nunca se separou. Então, esse vai ser sempre o seu par parental, né? Você pode gostar, não amar, daí já tem uma dificuldade de contato ali, né? Sim. Mas eu sempre tento trabalhar um plano parental dos dois, que como normalmente não há comunicação saudável entre eles, a gente colocar algumas regras que são importantes para que a criança também não fique manipulando os dois pais, né? Então, porque daí a Sim. criança é muito esperta, né? Nesse momento que Uhum. ela percebe ali, ela já acaba ocupando um lugar de resolver o conflito dos pais, né? Então, ela já se É, posiciona e fica jogando entre eles. E eu vejo como isso é desafiador, né? Quando rompe a conjugalidade, manter a parentalidade ainda é mais difícil, né? Uma parentalidade ativa. E eu não sei como é que são na escola esses casos, né? Mas eu tenho visto na mediação dos processos, e eu até estou fazendo um programa de fortalecimento de vínculos para os processos de divórcio, porque eu estou assim acompanhando situações muito delicadas, onde os vínculos são rompidos de uma maneira muito drástica, e quanto mais dramática é a conjugalidade, né? O término da conjugalidade, pior são os vínculos parentais. E é muito incrível como o adulto não consegue separar os papéis, né? Porque ele acha que, tipo... Então, você fala, não, o par parental não mudou. Então, né, até eu reforço sempre isso. O teu par parental é o pai dos teus filhos e a mãe do teu filho. Então, se você casou de novo, separou, desquitou, ficou viúvo, né? Os novos arranjos familiares que se formam a partir da existência de uma criança precisam ver a posterior a isso, né, gente? Posterior à sim. formação daquela criança. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar muito nesse conceito, né? Parentalidade não importa. Você pode ter o mesmo par conjugal, no meu caso, que é meu marido e pai dos meus filhos, mas você pode trabalhar em outros conceitos. Como que tem acontecido isso na escola? Isso gera tensão na família? Você percebe isso? Como é que tem sido as famílias que você tem atendido?
Olha, eu vejo um pouco de cada coisa, assim, mas eu vejo mais, que é mais fácil, é mais aquela coisa de dar menos trabalho você ir por uma via de usar a criança no meio do processo, né? Eu acho que às Uhum. vezes tem até um olhar para a criança, até de algum ressentimento, assim, né? De você olhar para a criança e lembrar de um passado que foi feliz e de uma Sim. mãe ou de um pai que não está mais ali. É todo um processo que eu acho que tem a ver com ressentimento, como se a Uhum. criança tivesse algum tipo de culpa pelo processo da separação, né? E aí eles algumas vezes acabam pagando o pato mesmo, né? Porque ficam no meio, eles ficam ouvindo coisas que não deveriam ouvir, seu pai é isso, seu pai é aquilo, né? E Uhum. essa construção do pai e da mãe na cabeça da criança, que é algo sagrado, que é algo. Nossa, não existe base mais importante do que a figura do pai e a figura da mãe, né? Então, Uhum. esse jogo de poder envolvendo a criança é triste, é terrível, e eu vejo que é o mais comum de acontecer, assim, né? Em brigas judiciais, a criança fica no meio, aí alguns não respeitam os limites, enfim, é algo muito triste que eu vejo que é muito comum. Só que também tenho visto muito, agora frequentemente, mais recentemente, né, recentemente na cidade, pessoas que estão indo por um outro lado também, que não mantiveram os relacionamentos anteriores, mas em aniversários os pais estão juntos, né? Presentes. Os dois estão presentes, né? Um está aqui, o outro não está porque não pode, não, enfim. Os dois Uhum. estão, né, em eventos importantes para a criança ou em eventos importantes para o adolescente. Então, isso eu vejo que parece que deu uma modificada. Ou eu comecei a conhecer pessoas que estão no outro processo, né? Porque Nível. eu tenho visto bastante isso agora, sabe? De dividir espaços que outras pessoas que eu conheci anteriormente jamais pensariam, ou dividiriam o espaço e acabar em briga, né? Em Sim. discussão, enfim. Então, Não, e é a até comum, criança. porque daí pessoas que já são, que fazem o que é natural, que deveria ser isso, né? Separar as funções, a gente acaba admirando, né? No sentido de que, nossa, que legal que vocês se dão bem, né? É Óbvio, né? exatamente, isso Né? Como mesmo. assim vocês se dão bem? Então, assim, como assim? É, Como assim vocês não se dão? E isso chega nas escolas, Patrícia, você percebe isso, porque daí o que acontece? Essa criança leva esse desenvolvimento, né? Para as escolas, para os ambientes escolares, como que isso acontece, assim? Agora falando teu papel leva. de diretora. Leva bastante e eles apresentam, assim, a escola acaba sendo o local de extravasar um monte de sentimentos, né? Então, quando a Pois gente é. começa a perceber coisas que não têm a ver com dificuldades fisiológicas, né? Questões psicopedagógicas, por exemplo, TDAH, enfim, a gente começa a ver mudanças bruscas de comportamento ou agressividade, rompantes, geralmente tem alguma relação com o ambiente familiar e muitas vezes tem relação com uma possível separação dos pais ou novas companheiras, novos companheiros, né? E aí em casa, muitas vezes a criança não mostra isso, ela não Uhum. demonstra o que ela está sentindo. Mas na escola ela extravasa. E aí a gente tem que fazer esse processo de mediação, né? Sim, Que extrapola um pouco a questão pedagógica, mas não tanto porque impacta diretamente na aprendizagem da totalmente o criança. desenvolvimento cognitivo, né? Eu acho que é o desenvolvimento da Totalmente. própria criança. Não tem como você focar em aprender alguma coisa se você está preocupado em sobreviver, porque aquele ambiente está tão hostil. Você não sabe se aquele ambiente é o teu ou é o outro que é o teu. Você está numa bola de ping-pong, ninguém está respeitando as tuas vontades, ninguém está te vendo. Você não está preocupado em ir para a escola e fazer um bom trabalho. Por mais que Sim. você seja acolhido, você tem dores que vêm de casa que são muito profundas, né? E isso é muito comum, infelizmente. Pois é, mas eu acho que é bem importante trabalhar esses assuntos, sabe? Porque eu tenho percebido que, assim, ó, é meio que um ciclo vicioso, né? O esgotamento parental, já me parece, né? Começa com a conjugalidade meio ruim ali, daí teve um filho para ajustar. Daí sempre falo, né? Antigamente que tinha essa história de casar para assegurar não sei quem, né? Porque eu falei, não, criança faça casamento, meu. Se quer fazer outra É. coisa, pode fazer outra coisa. Porque assim. Engravidar, não sei qual era que isso era possível fazer segurar Não sei ninguém. de onde vem isso, gente. Gente, Nossa, nunca na vida isso aconteceu. Eu falei, olha, mito esquece. total. Total. E a gente daí vai dizer, né? Eu vejo assim, também um cuidado que eu chamo para quem está assistindo a live de separar isso, né? Separar a Isso. função esposa, mulher, atração, tudo isso da função materna, porque é um outro lugar, justamente é uma É. outra roupagem, né?
Eu vejo hoje quando eu vestido de grande mãe, gente, a grande mãe, entendeu? Pensa, né, a pessoa que é uma teta só, ela é só um leite, né? Só cheiro de leite. Então é essa pessoa. Não dá pra gente investir no relacionamento amoroso, conjugal, né? Ainda mais os conjugal longo, gente, que dura muito tempo, né? Aliás, longo hoje, os relacionamentos já são mais de 10 anos, são considerados relacionamentos conjugais longos. Então é importante que a gente também cuide disso, porque também é um descansar da relação parental, né? Para os dois, Sim, que seja. Então é importante oxigenar isso. Que daí acaba que a estafa parental gera separação, a separação gera, né? Eu acho que aí é umas se cruzam, né? A gente não sabe o que começa com o que, mas ali é o grande conflito dos casais e que daí pioram, né? Porque a separação, eu sempre falo, né? Você acha que vai ser a solução a separação? E a separação, em muitos casos, eu sempre falo, né? Se para casar a gente precisa de maturidade, para separar a gente precisa do dobro da maturidade, né? Porque aí vai envolver outras pessoas, outros relacionamentos que eu também tenho trazido para a mediação, né? A função da madrasta, do padrasto, qual é a função? Que daí a gente começa também a ter conflito de território ali, né? Onde tem a madrasta e a mãe, onde tem o padrasto e o pai. Então é importante trabalhar isso, né? Porque são novas reconfigurações familiares que também dependem, né, da gente gostar ou não das configurações. Eu sempre falo, né, mas você não é uma questão de apoiar, é uma questão de que acontece independente da nossa vontade, do nosso querer. Isso traz, além de, né, gente, de toda a crise econômica, financeira, do trabalho, a gente ainda precisa lidar, mas eu tenho falado, não dá pra gente deixar para depois as questões afetivas, porque as afetivas elas são sutis e a gente vai perdendo, sabe aquele incendinho que vai pegando cada pouco, a gente não consegue ver, né? Diferente de uma conta atrasada que você observa, né? Como que eu vou observar que eu tô atrasada com meu filho na atenção? Não observo, então eu vou observar um rompante na escola. Então, assim, a gente tem que cuidar com as sutilezas da vida. Então, eu acho que isso é um dos grandes questões do esgotamento, é a gente desacelerar, né? Aprender a utilizar esse lugar do descanso. E essa coisa do esgotamento parental, ele leva a uma dificuldade de comunicação com o parceiro, com a parceira. Muitas vezes tem uma coisa de acusação que você não coloca para fora, mas que você sente, né? Você está sobrecarregada e aí você joga para o outro é responsável pela minha sobrecarga, porque ele não me ajuda, porque eu tenho que fazer tudo, e aí começa a dificuldade no relacionamento em si, né? Que até então, de repente, até nem existia. Então, a importância de você manter os momentos só para o casal, né? Porque às vezes a criança está em tudo e o casal ele deixa de existir na configuração anterior e vira só pai e mãe daquela criança. E aí você vai perdendo o vínculo, você vai esquecendo quem é aquela outra pessoa como homem ou como mulher, né? Você começa a ver como pai, como mãe do seu filho. E aí isso acaba minando, né? Um monte de questões, principalmente a sexual. Então, essa manutenção semanal, eu diria, no mínimo, de você, né, ter um espaço só para o teu esposo, só para a tua esposa, eu acho que é profilático, sabe? É você pensar a longo prazo na manutenção do teu relacionamento, de se reencontrar com aquela pessoa, se reconectar, se readmirar, que você vai perdendo, né, no dia a dia. Porque entra no rolo compressor, né? Isso, exatamente. Então, eu queria falar um pouco disso também, que você citou agora. Eu tinha separado um desses temas para a gente falar do superinvestimento dos filhos. Que eu até, nesses últimos 50 anos, por um lado, eu estudei muito a perspectiva da mulher, né? Quando ela saiu do mercado do trabalho. Mas eu tenho olhado muito para a questão das crianças, né? As crianças também passaram a ter um direito que elas não tinham, né? Essa supervalorização da infância. Que também é uma coisa muito recente. E junto com isso, Patrícia, eu tenho visto também assim uma centralização das crianças na família, assim, né? Tipo, a gente vai comer no lugar que as crianças comem, que as crianças gostam. E isso eu acho muito inédito, assim, né? Então, eu acho over, assim, sabe? E é de novo aqueles paradoxos que eu acho que levam para o mesmo lugar. O autoritário demais, que é aquele que passava fome na mesa de jantar, porque o pai comia tudo que ele queria e deixava os filhos com fome, possivelmente. Para agora, eu só saio se a minha criança, tipo, trouxer o tablet na mesa e ficar onde ela gosta.
Sim. Então, assim, também por isso que eu queria trazer essa conversa. Você percebe isso, tipo assim, tudo, né? O que você quer comer? O que É, você. Sabe, eu acho que uma super valor. Me parece, um super. Eu acho que é um sim. super investimento que causa também esse esgotamento, né? Porque você nunca tem vez. Porque é claro que se a criança tomar esse lugar desde muito cedo, os adultos nunca terão vez, né? O que você vê Exatamente. disso? Eu acho que a palavra-chave no meio disso tudo, tanto em relação à rigidez na criação quanto em relação à permissividade, é o respeito. Se esse Uhum. processo que você está enfrentando, ele é respeitoso para os dois lados, é provável que esteja no caminho certo. Agora, a questão da rigidez, ele é respeitoso só para o pai, não é respeitoso para a criança. Então, a criança é anulada, a criança ela não tem vez, ela não tem voz, não tem opinião, ela é só um adendo, ela está ali Sim, existindo até chegar numa idade que ela possa começar a se manifestar, né? sim. Então não é respeitoso para a criança, mas é para o pai, então tem alguma coisa errada. Quando a gente vai para o outro extremo, é respeitoso só para a criança, não é respeitoso para os pais. E aí também não Sim. está certo, porque tem que ser respeitoso para todo mundo, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que estava com questões na alimentação e tal, e a criança decidiu almoçar um pouco mais tarde do que todo mundo. E daí teve todo um processo de organização da família para conseguir dar o almoço para aquela criança fora do horário dos demais. Aí eu perguntei, mas isso é respeitoso para você? Como mãe, isso é respeitoso? Você almoçar e depois você começa a trabalhar e você para tudo e volta para dar o almoço para ele porque ele quer almoçar naquele horário? Isso, provavelmente não, né? Porque ela precisa parar todo um processo para reassumir aqui e voltar para o que ela estava fazendo, porque a criança não queria comer junto, ou eu estava com alguma questão de rotina, eu acho, de comer muito Uhum. tarde o café da manhã, enfim. E aí, então, se você vai para um caminho do meio, que você alia os limites de maneira respeitosa com a afetividade da permissividade, você chega num ponto ideal, que é essa coisa de ser respeitoso para todos os componentes da família, né? Para os pais e para todos os filhos, né? Então, o respeito eu acho que é a palavra-chave, né? Se você olha Sim. e vê que tem respeito, você não está sendo passada por cima da sua vontade, você tem a sua vontade satisfeita, assim como a criança tem dentro de alguns limites, é isso. Não, e tem sempre a questão que eu gosto muito da educação positiva, que foi um dos achados, assim, que é da opção, né? Criança gosta de Isso, opção. Então, assim, ajudar, né? Participar da escolha, que eu também acho que, né? Poder de decisão também a criança precisa se sentir parte, né? Que conforme a idade ela vai tendo mais decisões, né? Enfim, vai exato. também opinando de maneira mais certa, né? Tipo, vai escolher o restaurante, mas com base no parquinho, né? Era o que eu sempre falava, não, então a gente vai no parque, né? Porque a gente não vai comer no parque. Então, né? Então, esse tipo era um tipo de trabalho que a gente acabava fazendo. Tá, mas lá é bom pela comida ou lá é bom pelo parquinho? Ah, não, a gente quer parquinho. Ah, então beleza. Então a gente vai. Quais são as opções de parquinho? Então, eles. Entendeu? Então, eu acho que isso é um tempo também, né? De você. Tá certo, ele super concordou no melhor lugar para ele brincar no parque. E eu vou estar comendo mal. Então a gente pensava, então a gente vai jantar num lugar e depois a gente vai no parque. Ah, deu super certo. Então, Exato, assim, exato. questões que eu acho que essa é a grande chave realmente, né? De você dizer que é o respeito mesmo e é essa interação, né? Que eu acho que também é importante a criança entender que ela tem espaço também, né? Que aquilo ali não é uma Exato. decisão autoritária, enfim, dos Que pais. ela é parte, né? Que ela se Parte da sente família, eu acho que é parte. isso. Eu Ela gosto é desse lugar, ouvida, ela é né? vista, exato, isso aí Que é a fundamental, constituição da assim. família, eu até falo, né? A formação da família é uma soma de muitas pessoas juntas. É, E a dissolução também, né? Porque é um processo, né? Como a gente se tornou. Não é à toa, né? Que a gente gesta por 9 meses, né? É um processo de tornar-se mãe no corpo, os pais no corpo e na mente deles, que também é uma questão de um trabalho maior deles, né? Tem toda uma questão fisiológica que a gente precisa. E na família é a mesma coisa, apesar de, né, a gente casa e também tem que fazer esses ajustes, né? Enquanto casal, enquanto, enfim. é. Eu Uhum. acho que é muito disso. Vamos ver se alguém tem uma pergunta. Milânia, você comentou que é bem importante, enfim, que você está aqui. Equilíbrio, comentaram, bem Alexandra. bom. Essa coisa do pertencimento é algo que, assim como o respeito, né, é algo que ajuda a manter a colaboração por parte da criança, né? Porque muitas vezes os pais reclamam, meu filho não quer fazer nada, aí ele fala não para tudo, ele, enfim, ou ele tem maus comportamentos, ou ele briga, ou ele está o tempo todo mal-humorado, enfim, tem que olhar o que está por trás, né, disso tudo que a criança está apresentando como comportamento, porque a base, em geral, dos maus comportamentos tem relação com esse não pertencimento, de você não se sentir parte.
Eu não sou parte desse sistema, então eu vou contra esse sistema. Se esse sistema é meu, se essa casa é minha, se isso aqui é meu pai e minha mãe, eu me sinto parte dessa família, a colaboração, ela aumenta em níveis, assim, estratosféricos, né? Então, a questão de você deixar a criança participar, deixar a criança opinar, deixar a criança escolher dentro de alguns limites, né? Tipo, você dá 3, 4 opções, ele escolhe dentro daquelas opções. Ou negociar, como você falou, tipo, a gente quer jantar bem, mas eles querem brincar. Por que que os dois não podem ser atendidos, cada um em um momento, né? É Sim, possível. Mas isso exige uma reflexão, um exercício, uma sim. conversa, tempo, né? Mas eu gosto muito dessa questão da colaboração. Eu falo sempre que aqui na nossa casa é uma mini cidade, né? Então, assim. E eu sempre falo que toda democracia tem um poder central. Então, assim, ó, todo mundo opina, mas assim, ó, no fim, eu e o meu marido que decidimos as questões que a gente vai lá, que daí tem uma questão que envolve grana, que Sim, envolve local, que envolve nosso tempo. Então, assim, ó. sim. E a gente fala, não, daí pro final de semana, legal, acontece isso. Mas essa é uma questão muito interessante, esse do pertencimento e do mau comportamento. E, gente, o pertencer também. Ai, com essa questão do uso excessivo do eletrônico, né? Que as pessoas mergulham no mundo virtual. Mas, enfim, a gente Isso. pode aprofundar. Vamos ver o que tem uma É, pergunta aqui nossa. Existe alguma maneira da escola auxiliar os pais? Quem sabe um grupo de apoio, assim como existem grupo de apoio para tantas coisas? Então, eu sou meu sonho, até vou falar para a Patrícia agora, fazer rodas de conversa de casais. Sabe por quê? Porque eu sempre anfitriei muitas rodas de conversa de mulheres. aham. E eu tenho percebido que os homens aqui em Foz estão sem. Aliás, gente que está assistindo, nós, se alguém souber de rodas de homem, de paternidade ou de novas masculinidades, enfim, que trabalham com questão da função do pai, do marido, é bem interessante, podem compartilhar com a gente. E eu gosto muito, eu acho que a escola é um lugar, até, Patrícia, justamente para esses temas aí, sabe? Parentalidade. Não importa se é Isso. casado, não importa se é solteiro, o que, que você pode nos dizer? Porque eu também quero saber do Bertone, que eu estou entrando agora, como que são? Existem isso? Existe? Como é que funciona? Então, Grupos de... não existe ainda, mas existe um projeto de escola para pais, né, que na verdade é uma iniciativa da Empatize, mas que visa trabalhar em escolas, né, fazer um processo dentro de escolas, a partir da necessidade que a escola apresenta, assim como da necessidade que os pais apresentam, né? Porque às vezes os pais não têm necessidade de acompanhamento, eles acham que não tem, mas a escola vê que tem. Porque é aquela coisa do pai não perceber um mau comportamento em casa, Sim. porque a criança só tem esse comportamento na escola, quando está em grupo, quando está mais solto, né? Quando está se sentindo mais confortável. Às vezes ele fica mais confortável na escola do que em casa, e aí esse comportamento aparece mais na escola. Então, a ideia é ter um projeto, sim, de grupo de pais, acompanhamento de pais, tanto da necessidade da escola, quanto de quem acha que precisa realmente se informar um pouco mais e dividir com os outros pais, enfim. E tem uma atividade, tem um formato de trabalho dentro desses grupos que é pais ajudam pais. Então é tudo na horizontalidade, ninguém tá assim, eu sei o que você vai fazer, faça isso, sabe? Siga essa receita aqui, é uma coisa, porque isso não funciona para pessoas, né? Cada pessoa é uma, cada pessoa tem uma realidade, tem um pensamento. Então, a grande sacada desse tipo de grupo é que é horizontal e não existe um professor, existem os mediadores e é baseado no pais ajudam pais a resolver problemas, né? E aí você Muito legal. traz uma dificuldade e os outros pais vão entrar junto com você naquela dificuldade, tem uma, não é teatro que fala, como é que esqueci a palavra agora na psicologia, que é que as pessoas encenam aquelas Uma dificuldades. dramatização, tipo uma Tem teatralização. um outro nome, mas eu esqueci agora. Tipo uma dramatização para você sentir aquele processo e tentar trazer possíveis soluções respeitosas para a criança, para você como pai, para a escola como o terceiro elemento aí fundamental, né? Ai, eu tô super dentro, até porque a gente tem um projeto no Somos Família que se chama é um laboratório de aprendizagem para pais, assim, enfim, para família, na verdade, até porque tinha interações com os filhos também, porque eu vejo que eu teve uma época da minha vida, especialmente, que eu aquele iPhone. Então, enfim, que a gente acabava, que assim, que era muito difícil colocar regras, assim, de algumas formas.
E eu acabei me apoiando muito nos esportes. Nós praticamos muito esporte aqui em casa, sabe? E eu falei que eu não ia mais chamar atenção nenhuma vez assim em casa, que eu ia, tipo, escolher um esporte, aquele ia ser a nossa prática, sabe? Porque eu já tava assim, tava desgastante para mim, para eles, para o João especialmente, né? Que foi no momento que eu tive. E foi muito legal a gente jogar um esporte juntos, a gente praticava juntos. E assim, ó, todas as nossas questões eram no esporte, assim, sabe? Claro, né? Tinha questões assim que eram muito desafiadoras para mim. E eu até comentava com o professor, olha, eu tô com dificuldade nesse assunto. E eu já sabia que as regras daquele jogo envolviam aquela atividade que eu queria trabalhar com ele. Nossa, foi muito legal. Tanto que ele falava, nossa, mamãe, é a melhor coisa. Tinha dias que a gente jogava 5:30 da manhã, sabe? A gente tomava café juntos. E isso, assim, foi muito bacana, sabe? E daí, desse lugar, a gente acabou criando esses laboratórios de vivências. Porque também eu acho importante isso, né? A gente ter um espaço de vivência entre a mãe, o filho, o pai e o filho, né? Momentos de interação. Porque é de construção de vínculos que são diferentes, né? Não vai toda a família fazer todos os momentos juntos. Então foi muito legal. E assim, a gente tinha uma. Nossa, evoluiu muito, assim, algumas questões, assim, que, nossa, foram bem mais fáceis do que eu imaginava. É uma coisa que a gente estava fazendo no momento presencial da escola foi justamente proporcionar esses momentos para os pais, né? Porque desde o ano passado a gente tem feito isso. Principalmente no Dia dos Pais. Ao invés de fazer evento, de fazer música, a criança vai lá na frente, canta, não sei o quê, a gente disponibilizava brincadeiras em várias salas da escola e cada pai escolhia com o seu filho uma brincadeira. Tinha lá a construção de alguma coisinha com argila, tinha lá sentar e fazer um desenho com a criança, tinha contação de histórias. Então, a gente focava, ao invés de uma apresentação da criança do lado de cá e o pai do lado de lá assistindo, em coisas em conjunto, que eles fizessem juntos. Que eles... Muito bacana. Colaborativo, sabe? Isso surtiu um efeito incrível. A participação dos pais foi muito alta e ficaram lá na escola um tempão, sabe? Porque estavam gostando daquilo e tendo momentos com os filhos que de repente não tinham muito em casa. Não é fácil, bem sabe? legal. Eu vejo assim, não é fácil também encontrar, né? Você pensar em alguma coisa, assim, sei lá. Tipo, vamos agora sábado à tarde aonde, né? Tipo, fazer argila juntos. Tipo, né? Não dá. Então, assim, não tem. É uma logística que também. Eu acho que é muito legal e é muito melhor do que qualquer. Enfim, nessas encheção de ficar fazendo canto. Claro, eu acho legal, mas assim, eu acho que hoje nós temos tanta dificuldade desse tempo que seria bem mais produtivo se a gente construísse algo que marca, né, gente? Que também traz a memória. Eu acho que mexe com outras partes do cérebro, né? Eu acho que é bem interessante. Então, quem que é lá das Singulares, vamos unir as ideias. Muito legal, eu acho que eu super topo. Vamos continuar. Porque esse é um tema, né? Trabalhar nesse assunto com horizontalidade, né? Que não é um lugar que a psicóloga chama, né? Tipo, a pedagoga chama os pais. Claro que esses momentos também são interessantes, porque eu tive momentos da minha vida com o João, especialmente, que ele era uma outra criança longe de mim, assim, na escola. E foi muito incrível. Porque eu pensava, gente, não é possível com essa criança. E ele falava, não, mamãe, quando você não tá, eu fico mais corajoso. Eu falei, como assim? Daí ele falou, eu falei, gente, eu não acredito que esse tipo de palavra você nunca usou na minha vida. É que na sua frente, ele falava isso mesmo. Quando você não tá, eu fico mais corajoso. E eu entendia, porque uma época eu ficava bem, né, sempre do lado, sempre ali. Então acho que ele se sentia livre, assim, né? Quando eu saí, ele tava na escola 10 horas, ele achava assim, nossa, é agora o movimento que vai acontecer. Sim. E foi muito bacana essa chamada de atenção da psicopedagoga, porque ela falava, né? Que eu acho que é isso que... Enfim, trazer uma outra perspectiva, né? Eu acho que é interessante a gente conseguir esse lugar também, não se sentir sempre pessoalmente cutucado pela escola, né? Isso. É uma perspectiva nova. Eu acho que é no interesse de todo mundo construir, né, uma infância mais saudável, crianças mais colaborativas. Então, também entender um pouco disso. São duas abordagens diferentes, né? Quando você precisa de uma reunião para falar pontualmente sobre algumas questões de sala de aula, seja aprendizado, seja rendimento, seja comportamento, isso é uma coisa, né? Esse projeto ele seria algo mais horizontal mesmo, assim, claro. Porque não tá no papel de detentora de nada, né? De dar dica. Assuntos pontuais, né? Que também isso é da intimidade de cada família, né? Enfim. As pessoas que trazem, né? Tipo, eu quero trabalhar isso aqui. Você voluntariamente apresenta o seu problema, de acordo com a tua vontade, e aí você consegue, né, trabalhar aquilo com outros pais.
Isso cria Patrícia, nós sinergia na temos já comunidade, né? 50 segundos, nosso papo Ah, meu super Deus! esgotante. Olha, viu como a gente já descansou nessa conversa? Foi ótimo. A gente Super! até surgiu um projeto novo aqui. Eu queria te agradecer Excelente. mais uma vez e, enfim, comentar com todo mundo que está nos assistindo que terça-feira que vem a gente tem mais uma live dessas de parentalidades, então tragam suas amigas, vamos trabalhar esse assunto, vamos aprofundar um pouco mais. E eu queria te agradecer mais uma vez e te deixar 20 segundinhos aí para você também fazer as suas considerações. Eu que agradeço. Nossa, como você falou, mais descansei do que qualquer coisa nessa live. Super valeu. Hoje foi um dia super puxado, então muito obrigada, Thaís. Sempre muito generosa nas colocações, me dá várias oportunidades de falar sobre o meu trabalho e tal. Isso é muito legal. Obrigada. Conversamos. Tá bom.